Oi, pessoal, estamos de volta. Dessa vez, a nossa modalidade de ensino vai ser EAD. Infelizmente, por causa da pandemia, a gente não vai poder ainda estar voltando para a sala de aula, mas aqui a gente vai fazer o máximo para que vocês consigam compreender. Tá? Nesse nosso primeiro encontro, a gente vai ver um pouco do que a gente já viu, que é uma pequena revisão para que vocês possam resolver essas atividades que foram passadas. Ah, professor, mas vamos ver de novo, vamos para a gente revisar, tá? A gente começa estudando sobre a formação do nosso território, formação do território brasileiro. A gente sabe, como vocês viram no ano passado, no sexto ano, que o homem surgiu na África e chegou à América, né, através de duas teorias existentes para a chegada do homem, que é a teoria que eles vieram de barco pelo Oceano Pacífico e a segunda que eles vieram andando pelo Estreito de Bering, que fica no norte dos Estados Unidos, e se espalharam por todo o território americano. Mas em 1500, os europeus chegaram à América, tá? Chegaram à América Portuguesa. Quem? Os portugueses, como o nome já diz, América Portuguesa, porque a gente sabe que o continente foi dividido entre portugueses e espanhóis. Chegando aqui, eles encontraram uma etnia de índios, quais os tupis-guaranis, que ficavam no litoral brasileiro. Então, os portugueses tomaram posse da terra e decidiram colonizar. Para colonizar, eles utilizaram o sistema de capitanias hereditárias. O que é isso, professor? As capitanias hereditárias consistem em dividir o território e dar cada pedaço a um donatário, que vai desenvolver uma economia, que seria a cana-de-açúcar, que a gente vai já ver, e principalmente fazer a defesa do território contra invasores. Tá? As capitanias hereditárias o Brasil foi dividido em 15 lotes, dado a 12 donatários. Mas não funcionou, não deu certo, porque apenas duas capitanias prosperaram. Quais? A de Pernambuco e São Vicente. Tá? A gente sabe que o que pertencia ao Brasil era apenas uma faixa do litoral. Né? O Brasil, pertencia ao Brasil não, pertencia a Portugal. Apenas uma faixa do litoral. Tudo isso pelo acordo do Tratado de Tordesilhas, que dividiu as terras do Brasil, as terras da América entre Portugal e Espanha. A leste do Tratado de Tordesilhas pertencia a Portugal e a oeste a Espanha. Tá? Como o Brasil conseguiu ficar desse tamanho que é? Através de tratados e acordos que a gente já estudou. Mas vamos voltando aqui nas capitanias hereditárias. A gente sabe que as capitanias hereditárias não deu certo, né? Apenas duas prosperaram, como eu falei. E o que foi, qual foi a saída encontrada com isso, essas capitanias hereditárias? Eles decidiram implantar o sistema de governo geral, onde apenas um homem, um governador geral indicado pelo rei de português, governava todo o território brasileiro. Tá? Hoje, o Brasil é dividido em 5 regiões, baseadas por estudos do IBGE, e em 3 complexos regionais, que a gente vai já ver qual é. Mas vamos ver quais são as 5 regiões brasileiras. Por que foi que o IBGE dividiu em 5? Porque eles pegaram as características comuns do local, como clima, relevo, cultura, vegetação, e dividiu em 5 regiões. Quais são essas 5 regiões? Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Mas além dessa divisão, ainda tem outra. A divisão em complexos regionais. Que essa divisão em complexos regionais, diferentemente da divisão baseada nos estudos do IBGE, ela não vai pegar as fronteiras dos estados. Por exemplo, o estado do Maranhão está
em dois complexos regionais. E quais são esses complexos regionais? O Complexo Regional da Amazônia, o Complexo Regional do Nordeste e o Complexo Regional Centro-Sul. São os três complexos regionais, tá? Agora vamos lá para dar uma olhada no próximo capítulo. Agora a gente vai falar um pouco os brasileiros e seus espaços. A gente viu que ao longo da história o Brasil sempre foi dividido em ciclos para a gente falar da economia. Não sei se vocês lembram que eu escrevi até na lousa isso. O Brasil começou com a exploração do pau-brasil. Tá? Depois veio o açúcar, a produção do açúcar, que a gente viu na aula, para quem foi, né? A gente viu na aula de campo ano passado lá no Museu Cesário Negro Liberta em Redenção. Depois do açúcar veio o ouro. Depois do ouro veio o café. Junto com o café veio outros ciclos, como o da borracha, do cacau e assim sucessivamente. Mas no livro a gente viu ciclos. Então a gente viu o ciclo do açúcar, o ciclo da mineração e o ciclo do café. Tá? E no livro tem os outros ciclos, mas esses são os principais. Também nesse capítulo a gente viu as formas de transporte, porque a gente sabe que nem desde sempre nunca não existia os aviões, não existiam, né, os carros. Então como eram feitos os transportes, né? Primeiro, os transportes feitos por carroças, né, onde eles iam pelas estradas levando e trazendo mercadoria. Depois tinha o transporte pelos rios, como botavam em barcos e levavam toda a produção até os portos, né? Por exemplo, os rios eles sempre vão ligar ao oceano e de local em local essa mercadoria era transportadas pelos barcos. E veio um tipo de transporte que foi muito importante para a época e até hoje ainda existe. Que tipo de transporte é esse? O tropeirismo. Ah, professor, o que é tropeirismo? Vamos relembrar. É o transporte de mercadorias em mulas, em cavalos, tá? Onde as pessoas se deslocavam de um local para o outro com os cavalos, as mulas cheias de mercadoria, levando e trazendo, como por exemplo, vinham os tropeiros do sul, da região sul, para Minas, traziam mercadorias da região sul para Minas, e quando eles voltavam, levavam mercadorias de Minas para a região sul. Tá? Então, esse era o tropeirismo. Acho que até no dia que a gente estava falando, alguém comentou a questão do arroz tropeiro, o carreteiro, uma coisa assim. Mas essa culinária do arroz tropeiro foi inventada por eles, porque eles passavam dias e dias no meio da floresta com suas mulas, então eles tinham que fazer uma comida que fosse bem objetiva. Então eles juntavam vários ingredientes dentro de uma panela. Então esse era o tropeirismo, tá? Agora a gente vai falar um pouco da divisão do nosso continente. A gente sabe que o Brasil fica na América. Ah, mas só que a América é dividida em três. Qual é a divisão da América? América do Norte, América Central e América do Sul. Onde o Brasil fica? Na América do Sul. Mas, além dessa divisão, América do Norte, América Central, América do Sul, existe outra divisão. Qual? Mais uma vez, pega os aspectos culturais. Eles dividiram a América em duas partes. América anglo-saxônica
e América Latina. Agora vamos definir qual uma, qual é a outra. América anglo-saxônica é os países onde eles recebem a influência do inglês e do francês, como é, por exemplo, Estados Unidos e Canadá. Né? A gente sabe que o Canadá tem duas línguas oficiais, o francês e o inglês. A região que fica próxima aos Grandes Lagos, divisa com os Estados Unidos, eles falam inglês. E mais no centro do país, em Quebec, eles falam francês. Tá? E temos a América Latina, onde a gente faz parte, são os latinos. A América Latina recebeu influência do espanhol e do português. Tá? Por isso que tem essa divisão, América Latina e América Anglo-Saxônica. Nós somos latinos porque a nossa língua latina. Teve até uma pergunta sobre a questão do latim, tá? Que surgiu lá no Império Romano, que é a origem de todas as línguas. Não é esse latim lá do Império Romano. Quando fala latina, América Latina vem por causa da influência do espanhol e do português. Tá? Aí vamos falar um pouco sobre os fuso horários. Né? Que a gente sabe que os fuso horários, vocês viram ano passado, no sexto ano, os fuso horários, eles são baseados nos meridianos. A Terra é dividida em 24 meridianos. Se a gente pegar como base o meridiano de Greenwich, fica 12 horas para o leste e 12 horas para o oeste. Tá? Se a gente for pegar a nossa diferença para o Japão de 12 horas, mas eles estão 12 horas na nossa frente. Tá? E quantos fuso horários o Brasil tem? Até o governo da presidente Dilma, o Brasil tinha oficialmente apenas 3 fuso horários, mas a presidente Dilma aprovou uma lei que mudou o número de fuso horários. E de 3 passaram a ser 4 fusos horários. A maioria dos estados seguem o fuso horário de Brasília, como, por exemplo, é o nosso estado. A gente tem o mesmo horário de Brasília, mas difere, mas o Acre tem uma diferença. Como eu expliquei na aula naquele dia. A gente pode sair daqui meio-dia para o Acre e chegar lá meio-dia, ou então até mesmo 11 horas, dependendo do tipo ou da velocidade que o transporte vai, como exemplo, um avião. Tá? Então são os 4 fuso horários do Brasil. Agora vamos falar aqui um pouco, como eu já citei quando eu estava falando das capitanias hereditárias, como o homem chegou na América. Existem 2 teorias. Que vocês viram em história também ano passado. A teoria que eles vieram de barco, atravessaram todo o Oceano Pacífico e chegaram na América, tá? Vindos mais precisamente das ilhas da Polinésia. E a segunda teoria, que eles atravessaram pelo Estreito de Bering, que fica no norte dos Estados Unidos. Ah, professor, eles passaram nadando? Não. Estima-se que nenhuma das eras glaciais a água do mar ou baixou ou congelou, e eles conseguiram passar caminhando. Tá? Aí vamos falar também mais um pouco sobre a chegada dos portugueses na América. Tá? Os portugueses chegaram na América no ano de 1500, mais precisamente no dia 22 de abril de 1500. Mas, quando eles chegaram aqui, a terra já tinha dono. Quem? Os tupis guaranis, que estranharam aquele povo com vestimentas diferentes, com língua diferente, chegando no continente. A mesma coisa aconteceu com os portugueses. Eles estranharam quando viram os indígenas. Tá? Mas os indígenas que viviam na América, eles já tinham
uma cultura própria, costumes, características, tá? Qual eram as características dos indígenas que viviam no Brasil? Eles viviam como na época do Paleolítico ou do Neolítico. Caçavam, coletavam e plantavam gêneros agrícolas para sobreviver. As aldeias eram feitas, compostas por ocas, casas feitas de palha, seja de coqueiro, seja de carnaúba. Tá? Viviam em comunidade, tinham sua religião própria, seus costumes, sua medicina e assim sucessivamente. E tudo isso foi destruído pelos portugueses quando chegaram. Tá? Então, pessoal, essa foi uma revisãozinha do que a gente viu. Tá? Mas eu vou explicar mais um pouco depois dessa chegada dos portugueses. E por isso aqui dá para vocês fazer atividade sem ter dúvida. Mas caso tenha dúvida, me pergunte pelo WhatsApp, que eu vou estar à disposição. Tá? Um abraço a todos e bons estudos.